Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. Segunda-feira, né? Nós temos aí um aprendizado, né, do estudo. E a Casa de Miramês, né, traz aí para nós hoje esse tema, que é o plano espiritual. Tenho certeza que nós já passamos nesse plano aí, tá? Aí nós trouxemos de volta aí, vai fazer o estudo para nós, que também já rodou muito nesse plano espiritual, tenho certeza disso. E com muita alegria, né, nós vamos hoje termos esse estudo para, assim, a gente está cada dia aprimorando, né, a nossa caminhada aqui. Então nós temos que buscar mesmo, né, essa maneira de aprender através da luz da doutrina, né, espírita, esses conhecimentos que vão facilitar aí a nossa caminhada. Tá bom? Nós vamos fazer então a nossa prece inicial. Gostaria de pedir, por gentileza, quem estiver com o celular, poder colocar no modo silencioso ou desligar, para não interromper, né, não atrapalhar aí o andamento da reunião. Tranquilo, pessoal? Então vamos então fazer a nossa prece, né? Vamos conversar aí com Deus, nosso Pai, elevar nosso pensamento, agradecer por estarmos aqui nessa noite, agradecer a Miramês e toda a sua equipe de luz, que possamos nessa noite estar com o coração em paz, serenado, que possamos absorver todo esse ensinamento que vai ser trazido para nós, à luz da doutrina espírita. É um aprendizado que vai acrescentar na nossa caminhada, na nossa evolução. Que Jesus, nosso Mestre amado, ilumine e abençoe a todos que estão aqui nos dois planos da vida, que possa chegar nesse momento também aos nossos lares, que possa chegar essa luz para que traga harmonia e equilíbrio no nosso lar, que assim seja. Coloca aí, por favor. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos conduzir nessa noite para mais essa oportunidade de aprendizado. O tema, como citou nosso irmão, é plano espiritual. As referências passadas para casa: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Livro dos Espíritos, perguntas 149 a 153, 223 a 236, 1012 e pergunta 1019. Nós optamos também em usar o livro No Mundo Maior de Emmanuel, que trouxe para a gente na introdução na introdução na jornada evolutiva. Eu vou ler só a introdução e partindo daí nós vamos fazer o nosso raciocínio. Dos quatro cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Essa é a introdução que Emmanuel traz no livro No Mundo Maior. E por que nós optamos por esse assunto e dessa forma? Todos nós, quando pensamos no plano espiritual pós-morte, cada um cria no céu. E cada um dentro do seu entendimento, da sua maneira. Mas hoje a gente vai tentar fazer uma abordagem para a gente quebrar alguns preconceitos, algumas teorias que não são reais. Partindo desse raciocínio de Emmanuel, nós sabemos que a cada minuto centenas de pessoas desencarnam nesse órgão. Centenas. Isso todos os dias. Europeus, França, Itália, Estados Unidos, Brasil, na nossa mãe África, na Ásia. Imaginemos, por algum momento, que nós desencarnássemos hoje
e recebêssemos por missão ou por oportunidade acolher todos aqueles que desencarnassem nesse órgão e que nós fôssemos recebê-los. Como que faríamos? Vamos lembrar lá São Pedro. São Pedro, a gente sabe que a língua dele era aramaica. Ele tinha que ter um tradutor muito bom para poder conseguir acolher todo mundo. Imaginem vocês desencarnar um irmão na Ásia ou na África, com os costumes de lá, e o Altair desencarnar e ter essa oportunidade. O Altair é mineiro, fala o ai, gosta de um cafezinho e de um pão de queijo. Cria um espaço para receber essa turma. Como que o Altair iria se comunicar? De que forma que eu iria comunicar? De que forma que eu ia acolher? Porque para mim um acolhimento, eu tenho que entender o que o outro está falando, eu tenho que entender a necessidade do outro. Como que eu faria essa seleção? Se a gente pensar de uma maneira bem superficial, dá a entender o seguinte: desencarnou, vai para o céu. Sim, mas que céu? André Luiz, em suas obras, nos apresenta um céu com casas, com cidades, com localidades ocupadas. E tem pessoas que se assustam. Mas casa no céu, o que a gente poderia esperar desse céu? Se eu desencarnasse hoje, em Belo Horizonte ou em Contagem, como que eu iria ser recepcionado? Imagine se eu desencarno hoje aqui e você é recepcionado nos Estados Unidos, na Ásia. Como que eu iria me comunicar? Quando a gente começa a estudar André Luiz, a gente percebe que ele traz para a gente no plano espiritual o que está próximo da gente. O que está próximo da gente. Cada núcleo, cada região tem o seu plano espiritual. Por exemplo, quem desencarna em Contagem vai encontrar quase que uma Contagem no plano espiritual. Não modifica muito. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai perceber que até o professor primário, primeira, quarta série, ele sabe que ele tem que separar as crianças por idade e por conhecimento. Não é assim? Não adianta ele pegar uma criança que está chegando hoje e colocar junto com as crianças da quarta série. O que isso impacta para a gente na visão do plano espiritual? O meu plano espiritual, quem vai definir sou eu, através da busca de conhecimento, através do empenho na tarefa do Cristo. Eu vou ampliando os meus conhecimentos e vou criando o meu plano espiritual. Dessa forma, a hora que eu desencarnar, eu vou para aquele meio que eu estou vibrando, mas vibrando em sentimento e conhecimento. É por mérito. Eu posso chegar aqui numa encarnação, venho do plano espiritual para receber uma oportunidade. Encarno em uma família, tenho um grupo de irmãos, pai e mãe, para que eu evolua. Eu tenho 3 situações. Eu posso ficar estacionado, parado no tempo. Eu posso buscar crescimento, ou eu posso aumentar os meus débitos. O que é aumentar os meus débitos? Eu chego aqui com um comprometimento moral para sanar algo do passado e, por invigilância, além de eu não conseguir sanar alguns débitos, eu adquiro os novos. Isso pode acontecer e frequentemente acontece, porque nós, quando olhamos com a visão pequena que nós temos, nós sempre nos julgamos plenos no direito da misericórdia divina. Eu frequento a casa de Miramês, eu vou lá, faço estudo, eu participo da casa, então na hora que eu desencarnar,
eu tenho um lugar garantido na casa de Miramês. Será que é assim? Será que essa vai ser a referência para o meu lugar no plano espiritual? Essa que vai ser a base? É por isso que eu vou ser iludido? Não, não vai. Não vai ser por isso. Eu posso ficar aqui a encarnação inteira fazendo estudo, fazendo palestra, participando das atividades da casa, mas se isso não provocar nenhuma mudança em mim, no meu espírito, eu não vou caminhar. O direito ao desencarnar, todos nós temos iguais, direitos divinos. Para todo mundo é igual. Para aquele que desencarna num palácio ou para aquele que desencarna numa tribo indígena, o direito é o mesmo. Nós temos acesso livre, mas o que vai determinar o lugar de cada um é a evolução individual. Aí a questão é individual. Aí não tem como a mãe fazer pelo filho, o filho fazer pela mãe, ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo amigo. Cada qual vai criar seu céu ou vai criar suas trevas. É individual. Se nós conseguimos aproveitar as oportunidades que chegar à nossa porta e diante das dificuldades acender a luz do amor, quando você desencarnar, o seu plano espiritual vai estar modificado e para melhor. Se você ficar estacionado, Emmanuel nos fala que o homem dá para o anjo assim como o cachorro dá para o homem. A distância é a mesma. Nós estamos no início de uma caminhada para aprender a ser humanos. Nesse texto aqui, mais à frente, ele traz que a gente ainda não é humano, nós não somos ainda humanos completos. Por que ele faz essa observação? Que nós não somos ainda humanos completos? Porque nós dependemos de leis, de regras que nos aprisionam. Imagina a sociedade hoje que nós vivenciamos sem as leis para nos trazer limites. Com certeza a gente vai estar agredindo um ao outro. Para dar um exemplo simples, passa um sinal de 4 tempos, uma que ele está com defeito. Nós agimos como quem não tem regra. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo. Ninguém respeita a necessidade do outro. Esse sentimento que nos tira do equilíbrio, que tem hora que a gente está equilibrado e tem hora que a gente volta lá no início da nossa evolução espiritual, que a gente tem reações animalescas, reações essas que faz, por exemplo, uma esposa matar o marido e cortar ele em pedaços e pôr uma mala. Reações que faz uma pessoa pública desviar a verba de uma merenda. Reações que faz, às vezes, a pessoa pegar um texto evangélico e desviar o seu próprio interesse. São desníveis de conduta que nós temos ainda, porque nós não temos solidificado ainda em nosso caráter, em nosso patrimônio moral. Nós somos humanos, estamos na construção desse humano, dessa condição humana, mas para isso a gente precisa passar por testes. O trânsito é muito bom para a gente fazer essas reflexões. Aquelas pessoas que convivem conosco em casa, no lar, aquele amigo, aquelas pessoas que nos irritam, que nos põem à prova, né? Porque a gente é muito comum a gente falar assim, olha, sai do 8 ao 80. Né? Na hora, no mesmo momento que você está desequilibrado, você está pronto para agredir. Esse tipo de processo que faz parte desse mundo de prova e expiação. A espiritualidade sabe disso, Jesus sabe disso, nós temos essa condição.
nós já sabemos, em muitos casos, o que é certo e errado. Às vezes a gente prefere fazer o errado para ver como que é a consequência disso, porque só a informação não nos basta. Jesus nos manda uma informação: amar o próximo como a si mesmo. Mas de vez em quando eu agrido o próximo só para ver a reação, para ver se está certo. Nós aqui no estudo na casa, uns anos atrás, teve uma pessoa que fez um quadro, 2 linhas, e a gente ficava, mesmo na hora que você está lá em cima, você tem uma chateação, você vai lá embaixo, o seu campo vibracional altera, e o campo vibracional é que vai determinar a sua posição espiritual. Está ficando claro até aí? Então é o seguinte: se um professor que tem essa condição de fazer essa seleção, Deus não seria diferente. Se nós desencarnarmos hoje, nós vamos receber de acordo com a nossa condição evolutiva e de conhecimento. Então, se eu sou uma pessoa agressiva, não pensa que eu vou desencarnar e vou virar um santo. Não vou, eu vou continuar agressivo. E às vezes até pior. Se eu sou uma pessoa que gosta de leitura, se eu desencarnar, eu vou continuar gostando de leitura e vou intensificar meu estudo. Se eu sou uma pessoa que já acendeu em mim minimamente a luz do amor, a hora que eu desencarnar, eu vou ter isso como patrimônio. Porque a espiritualidade já nos ensinou que ao menor sinal de evolução, ao menor, não é fazer milagre, não é fazer grandes coisas, ao menor sinal de entendimento, a espiritualidade amiga está nos carregando e nos dando novas oportunidades. E a eles completam, né? Frequentemente o que nos falta é boa vontade para poder agir. Para que a gente entenda esse conceito e para que a gente entenda o nosso mundo espiritual, nós temos que sair um pouquinho da gente mesmo. O que é isso? Largar de lado os nossos conceitos. Porque quando a gente fala de Jesus, nós espíritas, católicos, evangélicos, quando a gente fala do mundo espiritual, a gente fala de uma coisa muito distante, que está lá, eu estou aqui. Eu falo no mundo espiritual com a cabeça de quem está no mundo material. Eu crio uma imagem que eu vou desencarnar, vou para o nosso lado, por exemplo. Ou vou para uma, como diz na igreja católica, você tem o purgatório ou você vai para o céu, né? Ou eu vou para o céu. Eu crio uma imagem e isso para mim me basta. Só que isso vai me trazer dificuldade. Por quê? Porque eu vou ficar preso numa condição humana, vibrando humano, de forma humana, com essa limitação que eu tenho hoje, esquecendo que eu sou um espírito imortal, que eu sou um espírito eterno, que o que eu vou fazer aqui hoje vai impactar de maneira direta a hora que eu desencarnar. Nosso irmão Cadim, fazendo uma palestra aqui pra gente, na quarta-feira passada, ele falou sobre o umbral. O umbral é aquela passagem da porta, onde fica o mar. Que todo mundo tem um umbral, ou é uma passagem, você passar de um quarto para a sala, você tem que passar no umbral. O plano espiritual é a mesma coisa. Eu estou encarnado, eu estou na sala, preciso, por exemplo, ir para o plano espiritual mais próximo, que é a copa. Eu preciso passar no umbral da porta, eu preciso entrar. Como eu não sei lidar com isso, eu tenho imensa dificuldade. Aqui, ele fala de viajores no início da lição, que nós somos como viajores. Quem programa uma viagem, ele sabe a data de partida e sabe a data de retorno. Toda viagem que você faz, você sabe o dia que você vai e sabe a hora que você vai retornar. E você prepara uma bagagem.
Não é assim? E você sabe que quanto menor a bagagem, menor é o seu período de viagem. Quanto menos coisas você carregar, melhor é. Só que nessa viagem evolutiva, você sabe o ingresso da chegada, mas da sua partida não. E como você pensa, como eu disse aqui, no âmbito da matéria, você começa a acumular coisas referentes a esse mundo. Você começa a acumular bagagens. Bagagens essas que você não vai poder levar. E que vão interferir diretamente no seu plano espiritual depois. E de que forma vão interferir? Eu adquiro família. O que é a família? É um grupo de espíritos comprometidos para aquele período de evolução, para a necessidade que nós temos. O melhor lugar que Deus encontrou para a gente, junto com a espiritualidade amiga, é a família que nós estamos. Por mais dificultosa que seja. E toda família que é dificultosa é a melhor para se evoluir. É a melhor, porque traz mais oportunidade. Mais oportunidade de resiliência, mais oportunidade da benevolência, mais oportunidade do perdão, consequentemente, maior é o amor. O amor divino. Então, você já tem a família. Pela família, você tem que ter amor. Preservar. Tem que tomar cuidado com o apego. Por que tomar cuidado com o apego? Você recebe na família pai, mãe, irmãos, filhos, mas cada um tem uma hora para chegar e a hora para sair. Se você tem aquilo como patrimônio seu exclusivo, na hora que chegar, como eu disse para vocês aqui agora, nesse pouco tempo, milhares de pessoas desencarnaram. Isso acontece todo dia. Idosos, jovens, homens de meia idade, crianças de meses, 1 ano de idade, 2 anos de idade, cada qual dentro da sua necessidade. Mas se a sua bagagem está presa só a esse mundo, na hora que você perde um bebezinho, uma criança de 2 anos, de 3, ou a mãe que você ama tanto, o pai que você tem admiração excessiva, o que vai acontecer? Seu mundo para. E ele para nos 2 campos da vida. Porque você quebra o processo. Você quebra o processo de relação. Esse, gente, é uma das maiores complicações para o ser humano entender esse processo. Nós não estamos dizendo aqui que você não tem que ter amor, que você não tem que ter apego, que você não tem que gostar. Não é isso. Mas você tem que começar a trabalhar no seu íntimo que isso faz parte da vida, que isso faz parte de uma programação espiritual, que você aqui, a sua pátria, a sua verdadeira pátria está no plano espiritual, é a sua verdadeira casa, é o seu verdadeiro meio. Nós sabemos, parece absurdo, né, quando se fala isso. Às vezes a família carnal não tem muito a ver com a família espiritual. A gente precisa tomar esse cuidado. Precisa amar os entes queridos, mas com equilíbrio, como Jesus nos ensinou. E mais complicador do que isso, como ainda estamos muito materializados, nós temos os bens materiais, que é meu carro, é minha casa, a minha conta bancária, a minha empresa, os meus bens materiais, que todo mundo protege e tem que proteger mesmo, que depende deles para a evolução. Não é proibido ter, mas como Jesus diz, não dá mais importância aos bens da terra do que aos bens espirituais. Saber que isso é transitório também, porque por maior que seja a sua conta bancária, seus patrimônios, se você desencarnar hoje, a última utilidade que vai ter para você é pagar seu velório, e depois vai ficar para terceiros. Quantos irmãos nossos
saem do plano físico e entram no plano espiritual com extrema dificuldade, porque não conseguem relacionar com isso, que é a coisa mínima. De patrimônio material nós não temos nada, nós temos por empréstimo. Nós moramos numa casa, nós temos um carro, nós temos dinheiro, nós adquirimos bens, e daqui a pouco nós vamos desencarnar e outros vão usufruir disso. Mas, Altair, onde que está a lei divina nisso? Está porque depois que eu for para o plano espiritual, que eu venho fazer a minha programação e retornar, eu vou receber também bens que outros deixaram. Está no processo evolutivo. Nós temos um filme muito bom dentro da doutrina que chama E a Vida Continua, que aborda sobre isso. Está no YouTube. São dois personagens que vão fazer, e esse livro, é baseado na obra de André Luiz, retrata muito bem o plano espiritual. Esses dois personagens têm um problema que vão fazer uma cirurgia seríssima. Fazem a cirurgia e desencarnam. Vão para o hospital do plano espiritual. Não percebem que desencarnaram. Gente, é muito gostoso o filme. E quando chegam no hospital, acham que estão no manicômio, porque as respostas vêm ao tempo certo, ao tempo do equilíbrio. Eles estão no hospital como se estivessem aqui. Provavelmente, se eu desencarnasse agora, eu iria entrar no campo de trabalho espiritual e não perceberia. É muito comum isso acontecer. Eu tenho um relato pessoal disso, real, que aconteceu aqui em Sabará, na Fraternidade dos Olhos da Luz. Cabe trazer para que a gente entenda o processo. Um senhor muito querido trabalhava na cabine de passe há anos. Ele estava indo para a Fraternidade e foi atropelado por um ônibus. Nesse dia do acidente dele, eu fiz um estudo lá. E cheguei, estava uma comoção muito grande na Fraternidade. Todo mundo muito entristecido com o que tinha acontecido com ele. Fizemos um estudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa fraternidade. Lá o atendimento começa cedo e vai até a tarde. Quando foi no final, o Fritz pediu a um dos mentores da casa para explicar o que aconteceu com ele. Ele sofreu um acidente indo para a fraternidade. Ele sentiu um torpor, houve um atropelamento e ele continuou andando em espírito. Ele não viu, o espírito dele não percebeu que ele foi atropelado. O corpo ficou e ele continuou andando e foi para a fraternidade. Entrou para a cabine de passe, trabalhou o dia inteiro, que era a tarefa dele na cabine de passe, e à tarde, quando o mentor pegou ele, é que ele percebeu. Gente, para acontecer isso, a pessoa tem que ter patrimônio espiritual, viu? Não é simples assim. Somente aí é que ele percebeu. Nós temos um outro personagem, chamado José Grosso, todos da doutrina conhecem, que desencarnou lá atrás, na época lá de um pouquinho lá atrás. Ele tomou um tiro e correu por 9 anos. Até que a mentora Sheila pegou ele e ele correndo falou: não, eu vou tomar um tiro. Ela falou: não, você já tomou 9 anos atrás. Por que eu estou trazendo? Para a gente tirar essa ilusão. Desencarnar, gente, é mudar de campo vibracional. Não muda muita coisa. Você é o que você é. Só com um agravante. Eu aqui, o Altair, eu posso me passar agora como eu quiser para vocês. Como uma pessoa legal, um cara gentil, uma pessoa simpática, amável. Por que eu consigo? Porque eu tenho a matéria e tenho um cérebro para filtrar. Então eu posso me passar, vocês não vão perceber. Mas se eu for um tirano, se eu for uma pessoa ruim, como diriam os antigos, vocês só vão perceber se vocês comerem um bocadinho de sal comigo. Porque demora um tempo, vai vir a convivência e você vai perceber daquilo que eu realmente sou. Então, no plano físico, eu ainda tenho essa carcaça para amortecer as minhas más tendências e dificuldades. E quando eu perco ela?
que aí eu sou o que eu sou. Eu vou vibrar exatamente aquilo que eu sou. Se eu for uma pessoa equilibrada, eu vou pedir a gentileza do silêncio, para a gente poder fazer o estudo, por gentileza. Se eu for uma pessoa equilibrada, eu vou conseguir o equilíbrio. Mas se eu não for, na hora que eu perder essa carcaça, eu vou entrar em pânico. É o que ele disse aqui nessa introdução. Cada um vai desencarnar com o patrimônio e a evolução moral que tem. Nós podemos dar um outro exemplo. Para você chegar numa faculdade, eu vou falar do meu tempo, gente, eu sei que agora mudou os nomes, mas seria para o primário, depois para o colegial, depois para o científico, somente você entrava na faculdade. Não tem como você chegar da infância e já ir para a faculdade. Não funciona. Mesmo entrando na faculdade, se você cursou, por exemplo, até o 5º ano de Direito, tem como você pegar um aluno que acabou de chegar o primeiro semestre e colocar no meio de quem está no 5º período? Não vai funcionar. Evolutivamente, dentro da doutrina do Cristo, é a mesma coisa. Nós começamos a caminhar, nós começamos a aprender, e quando desencarnamos, nós vamos para o meio que a gente está estagiando, que a gente tem capacidade de entender. Quando André Luiz, nas suas obras, vai relatar o plano material que ele relata, da forma que a gente consegue entender, que é uma contagem, tem quase uma contagem. Nova York, gente, é impressionante, é a mesma coisa. Tem um livro do Inácio Ferreira que chegou para a gente recentemente, que narra Brasília. Você tem uma cidade assim ou abaixo, a pessoa desencarna, o espírito desencarna e continua trabalhando no Congresso, no TSE, da mesma forma, sem perceber. Quando eu falei aqui dos hospitais, nós temos relatos que a pessoa desencarna, é transferida para o hospital espiritual e começa a perceber que desencarnou porque os parentes não vão visitar. E ela começa a perceber que os parentes não chegam, começa a perguntar e aos poucos ela vai entendendo para que não haja um choque. Tem pessoas que são mais evoluídas, espíritos que são mais evoluídos, que conseguem acompanhar o velório dele, por exemplo. Acontece. Tem um livro do Luiz Sérgio que chama Na Hora do Adeus, que é muito interessante também, que ele narra só velórios. Só velórios, ele narra o que acontece em velórios. Muito interessante, muito gostoso. O que isso tem a ver com o nosso tema no plano espiritual? Quando a gente vai fazer uma viagem, quando a gente vai fazer uma caminhada longa, a gente precisa de um rumo, a gente precisa de um destino, não é? Você precisa saber para onde você vai e de que forma você vai se portar. Tem até um ditado antigo que diz o seguinte, né? Para quem está perdido, qualquer ônibus serve. Se você está perdido, se você não tem rumo, se você vai para leste, oeste, norte, sul, não importa. Mas se você já tem um rumo, se você já tem uma referência, se você já sabe o que encontrar, fica melhor. Mas para isso você tem que quebrar algumas fantasias e perceber que todas as suas atitudes da agora estão relacionadas com o seu plano espiritual amanhã. Todas. Todas elas estão relacionadas. No livro do André Luiz, O Nosso Lar, quando o André Luiz chega no nosso lar, que ele recebe a visita da mãe, é um outro bom exemplo. A mãe já está numa esfera superior, ele chega no nosso lar, passa por um período de dificuldade no nosso lar até se harmonizar, somente depois que ele tem condições de encontrá-la. Há um encontro, ele pergunta pelo pai, a mãe responde: seu pai ainda está em regiões inferiores, devido às condutas que ele teve na vida anterior.
E ela fala, quando eu posso, eu vou lá vê-lo. Mas ele está lá estagiando. São níveis. E é nível de consciência, gente. Os lugares, por nós a ser habitado, por aqueles espíritos que afiançaram a nossa encarnação, que estão no plano espiritual, que estão aqui conosco hoje, que nos ofertaram essa oportunidade de estar aqui juntos, eles continuem em trabalho. Quando a gente desencarnar, se fizermos o que nos cabe, encontraremos novamente, daremos sequência. Os que estão lá encarnam, a gente passa por preparação, depois voltamos. Quando o Antônio falou que olha, o Altair já está meio acostumado, e é realidade. Eu sou o resultado hoje de várias encarnações. Gente, nós já passamos por esse umbral pelo túmulo. Eu vou falar só de 200 encarnações para cá, porque é muito mais. Isso todos nós. E vamos evoluindo um pouco a cada encarnação. Só que, como eu disse, que todos nós temos os mesmos direitos perante Deus após desencarnar, isso também traz deveres. Hoje nós temos deveres. Se hoje nós estamos tomando conhecimento que o plano espiritual não é nada de miraculoso, que é uma sequência, nós temos, por obrigação, começar a mudar a nossa casa mental. Deixar um pouco de ser infantis. Quebrar essa história de eu morrer, ou eu vou para o céu ou vou para o inferno, ou eu vou virar santo, ou eu vou virar espírito iluminado. Não vai acontecer. Nós estamos na caminhada. Uma coisa eu posso assegurar aqui para todos vocês: daqui a pouco, tem gente mais nova aqui, então vou falar daqui 60 anos, todos nós aqui estaremos no plano espiritual. Todos nós. E você acha que não estaremos juntos estudando, buscando? Se estiver vibrando na mesma faixa, com certeza. Com certeza. Dando sequência àquelas oportunidades que nós estamos tendo na encarnação. Porque na encarnação é que nós vamos testificar, nós vamos certificar, nós vamos mostrar para o Pai que a lição foi aprendida, que nós conseguimos caminhar um pouco, porque aqui é a hora da prática, lá é da teoria. Podemos dizer assim, é como você está numa sala de aula recebendo a teoria, você está no mundo espiritual e vai para o mundo material, para a aula prática. E aí você tem esses dissabores que nós temos: perda de gente amada, perda de patrimônio, aquelas pessoas que nos chateiam, que nos faz vibrar os sentimentos piores que a gente carrega, para a gente aprender a domá-los, para a gente aprender a equilibrar. É para isso que serve a nossa encarnação. Só que nós chegamos aqui, idealizamos um mundo espiritual maravilhoso, nos sentimos no nosso meio os perfeitos, porque na nossa ótica os nossos erros são sempre simples e nós estamos habilitados aos mais altos níveis espirituais, principalmente pelo número hoje de mensagens por misericórdia divina traga do plano espiritual através de André Luiz, Emmanuel e tantos outros. Nós temos isso no plano de informação, mas esquecemos que o essencial é na prática. E a prática é que muda. A prática é que muda. Na prática nós temos que ir para além do amor. E ir para além do amor, gente, eu dou sempre esse exemplo, que o maior exemplo de amor que nós temos no plano material é a mãe, o amor de mãe por um filho. É o maior exemplo que a gente tem, embora seja um amor egoísta ainda, mas é o maior exemplo. Por que o amor egoísta? É bom a gente frisar. Porque a mãe super protege o filho, primeiro que é para ela não sofrer. Porque o sofrimento do filho traz para ela sofrimento. Então esse ainda é um amor, mas é o mais dela que a gente tem.
Por que a gente não pode aproximar desse amor? Por que eu tenho que olhar para o meu próximo sempre com um olhar crítico, sempre com um olhar duro? Imaginemos se o Pai fosse olhar para nós da maneira que nós olhamos para o próximo. Se nós falamos aqui em camada evolutiva, às vezes você tem um irmão dentro do lar, você tem uma mãe, você tem um pai que não está na mesma camada evolutiva. E aí demanda resiliência, demanda entendimento, demanda amor, demanda benevolência para com ele, para que ele possa atingir aquele grau. Porque outros tiveram para conosco. A escalada divina, com o plano espiritual, você sobe um degrau, mas você tem a responsabilidade e o dever para dar a mão para quem está vindo atrás. E esse vir atrás não é diminuir, porque cada um dá aquilo que tem, ou o patrimônio que tem. Nós falamos aqui dos estudos, há uma história muito gostosa de ser contada dentro da doutrina, de um palestrante que desencarnou, e ele fazia as palestras dele, e tinha um senhor que sentava sempre no fundo, na última cadeira, e ficava lá quietinho. E passou anos. E esse palestrante, muito bom, uma oratória muito boa, desencarna e encontra com esse senhor, extremamente luminoso, porque iluminados somos nós, né? Nós dependemos de luz alheia para nos iluminar. Ele estava luminoso. Então esse palestrante chega para ele e questiona: o que o senhor fez, que o senhor está nessa condição maravilhosa? E esse senhor responde para ele: eu fiz tudo aquilo que você falava. Ele falava, o senhor ouviu e colocou em prática. Ele só ficou no plano da oratória. Ele não conseguiu colocar em prática. E nós só levamos de patrimônio aquilo que a gente consegue colocar em prática. Vira patrimônio. O que é virar patrimônio? Fazer o bem. A gente começa a fazer o bem como? Todo mundo que eu conheci até agora que começa fazendo o bem é por uma troca. Vou fazer o bem que eu quero um lugarzinho no plano espiritual ali melhor. Então vou dar uma cesta básica. Ajuda muito. Né? Chega no final do ano, eu dou umas roupas. Comecei a exercitar. Um vizinho passou mal, eu carrego ele para o hospital. Isso são todos movimentos do bem. Vou trabalhar na campanha do quilo. Bacana. Enquanto eu estiver fazendo esse bem e percebendo o que eu estou fazendo, eu ainda não interiorizei. Eu ainda estou no plano de aprendizado. O bem que eu faço, ele só é patrimônio quando eu faço e não percebo que eu fiz. Quando eu ajudo por ajudar, que eu amo por amar, que eu auxilio por auxiliar. Esse já é patrimônio. Se você pegar todos os nossos ícones nessa área, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier e tantos outros encarnados aí que estão fazendo, pergunta a eles o que eles fizeram. Eles não se apercebem, não conseguem perceber, porque aquilo já é patrimônio, já faz naturalmente. Jesus nos amou, né, de uma maneira que a gente ainda está engatinhando, e nas últimas palavras deles: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É patrimônio, né? Isso já é do Espírito. Nós ainda, nesse processo evolutivo, tem hora que nós estamos felizes com aqueles que nos cercam. Em momentos seguintes, nós estamos angustiados devido ao nosso orgulho. Quer fazer uma pergunta? Pois não. Sim. Muito. A gente fez a pergunta aqui o seguinte: que essas ações do bem que a gente faz, isso tem a ver com bônus horas. Bem, bônus horas, gente, é uma contagem simbólica que a espiritualidade nos traz por serviços prestados no bem.
que a gente vai entrar numa linha de raciocínio que é o seguinte: o bem que se faz apaga o mal que se fez. Entra muito dentro disso. O bem que se faz apaga o mal que se fez. Na nossa caminhada evolutiva nós erramos muito. Muito. Se a gente pegar as nossas encarnações na época da Inquisição e por ali, nós criamos débitos grandiosos. Mas quando a gente vai resgatar, que a gente vai expiar, nós temos algo a nosso favor que nos facilita muito, que é a misericórdia divina, que é esse Quodus Horas que ele está falando, que é aquela quantidade de trabalho que você fez no bem. Iniciou por interesse, sim. No início era para mim conseguir um plano melhor, um plano espiritual, é para me ajudar a minha família, é para me ajudar o meu irmão que já desencarnou. Eu começo no exercício do bem, depois isso vira patrimônio. Seria mais ou menos o seguinte: no início eu venho à fraternidade, mas por obrigação, é pesado para mim vir. Depois eu venho por amor. O dia que eu aprendo a vir por amor, eu sinto falta o dia que eu não venho. Me incomoda o dia que eu não venho. Ah, mas é porque eu estou viciado no campo da fraternidade? Não. É porque o meu espírito, comprometido que é, ele sabe da necessidade que tem. Então ele sabe que aquela oportunidade perdida, ela não volta mais. Nesse campo que ele trouxe, gente, isso é muito interessante e vai impactar muito, muito, muito no plano espiritual de cada um aqui. Que é o seguinte: quando vem uma pessoa em sua direção com alguma necessidade, pare e escuta. Faz o que você puder fazer. Se não puder fazer nada, faz uma prece, dá um abraço, um aperto de mão. Porque ninguém vem na sua direção, na sua porta, sem que ele seja encaminhado. Sabe como é que isso funciona no plano espiritual? Você tem uma tela de um registro. Vocês podem achar incrível isso hoje, né? Joga seu nome no Google. Em qualquer situação de compras aí, eles têm seu nome, CPF, sua data de nascimento, eles têm tudo, sabe onde que você está. Imagina um plano espiritual. Você está caminhando na rua Bougainville, vem uma pessoa com necessidade e tem umas 30, essa pessoa passa no meio de todo mundo e vai de você. Normalmente o que a gente fala? Eu sou azarado, o cara passou no meio de todo mundo, tinha que vir logo na minha porta. Gente, graças a Deus que veio na sua porta. É porque naquele momento, quem a espiritualidade já me encaixou em condições para auxiliar é você. Então presta atenção na oportunidade. Presta atenção no que você faz no seu tempo livre. Muita atenção. Aproveita com leituras edificantes, assiste palestras, busque, abre a mente para outros campos que não só novela, futebol e filme. Nós vivemos a época do entretenimento. Tudo que acontece à nossa volta hoje é para isso. Observa para você ver. Se você sentar na frente de uma televisão, você tem uma infinidade de séries que vão te prender. E séries longas. Tenta pôr uma palestra edificante para assistir de 50 minutos, de 1 hora. Se você não tiver o hábito, vai ser um tédio. Mas pega uma programação comum que você gosta. Você coloca para assistir 7 horas da noite, a hora que você assustar é 11. Passou e você não viu. Você não percebeu. Você não tirou nenhum proveito daquele momento. Eu não estou dizendo que você não deva assistir, que você não deva acompanhar. Como Paulo diz, você tem que viver com sua época. Mas nós temos que aprender a selecionar aquilo que a gente vai levar. Mudar a bagagem. Mudar a bagagem. Se eu gosto, por exemplo, de futebol, adianta eu ficar vendo só futebol e na hora que eu desencarnar? Para onde que vocês acham que eu vou? Qual vai ser meu mundo espiritual? Um campo de futebol. É óbvio. Se eu estou preso à bebida, aonde que vai ser o meu céu? Na porta do bar. É o que eu estou vibrando, é o que eu sei, é o que eu conheço, é o que eu mentalizo.
A gente vive pelo pensamento, o espírito é pensamento. Nas obras de André Luiz, quando ele vai citar mundos maiores, que ele vai até certo ponto, tem uma obra dele que ele cita um espírito que vai se manifestar como humano, no plano espiritual. Esse espírito nem forma humana mais ele tem. E não adiantava ele trazer essa informação por situações mais detalhadas, porque a gente não tem capacidade de entender. Se a gente for entender aqui hoje que o Espírito é uma centelha divina, eu entendo o Espírito como uma pessoa encarnada. Qual que é o meu parâmetro de observação? Por que que Jesus, quando veio nesse orbe, ele usou as parábolas? Para exemplificar o reino dos céus. O reino dos céus é o plano espiritual. O reino dos céus é semelhante a um pescador que chegou e jogou sua rede. O reino dos céus é semelhante ao homem que pegou o campo e trabalhou o campo com plantio. Ele pegou os exemplos que as pessoas tinham condições de raciocinar, de perceber. Nós temos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos referências sobre mundos superiores, mundos inferiores. Eu aproveitei essa abordagem de André Luiz para a gente entender um pouco mais sobre o que é o plano espiritual, para a gente não criar ilusões infundadas, para mim entender que a hora que eu desencarnar é uma sequência do que eu estou vivendo, não vai acontecer nada de maravilhoso nem de tenebroso, a partir daquilo que eu tenho interiorizado, a partir daquilo que eu tenho como patrimônio. Porque se eu tenho como patrimônio agredir o próximo, seja ele irmão, amigo, pessoas, esposa, quando eu desencarnar, eu vou vibrar isso, eu vou com meio agressivo. Mas se eu tenho como patrimônio já uma condição pacífica, seguramente eu vou para um lugar pacífico. É o que eu estou vibrando, é para aquilo que eu estou condicionado. Não tem mistério, não existe esse maravilhoso. Se nós pudéssemos conversar com a espiritualidade amiga que está aqui, com tantos irmãos desencarnados, quantos que estão aqui agora, que percebem o que a gente está falando na prática, e nós já vivenciamos isso várias vezes. Várias vezes. Gente desencarnar, essa questão de segundo para alguns espíritos. Eu já comentei para vocês, eu tinha uma irmã que desencarnou. Ano passado, 5 horas da tarde, ela estava bem. 6 horas já estava no plano espiritual. E o que tem de absurdo nisso? Nada. É processo, é programação. Vai passar a receber as oportunidades que tem, vai voltar a reencarnar, ter nova oportunidade, ter nova família, ter novo CPF, ter novo nome. Quando falam, né, vocês são multidões, somos multidões. Vamos pegar as últimas 200 encarnações que eu disse aqui. Eu já fui imperador, já fui tirano, já fui pobre, já fui mendigo, já fui tudo que vocês imaginarem. Médico, advogado, já tive experiências em várias áreas. Hoje estou estagiando nessa oportunidade. E é que me importa. Seja ela como dona de lar, ou seja ela como presidente da República. O que vai determinar é o aproveitamento que eu vou ter. Isso é que vai determinar. O que vai determinar é eu conseguir, nos minutos finais aqui, olhar para a minha família com um amor de agradecimento. Olhar para a minha família e entender que essa família carnal é o melhor lugar, é a melhor família que o Pai pôde me conceder. E que dentro dessa família, a grande oportunidade é a minha. E que se eu tenho que ter uma disputa dentro dessa família, tem que ser a disputa de quem consegue amar mais. Se eu conseguir criar esse instinto, essa busca, interiorizar isso, eu vou refletir no meu bairro, eu vou refletir no meu trabalho, e somente assim nós vamos chegar a uma geração, um plano de regeneração, e uma geração mais equilibrada, porque do contrário nós vamos continuar degladiando entre o certo e o errado, entre o agredido e ser agredido.
entre o desprezar e ser desprezado, entre o magoar e ser magoado, entre o ferir e ser ferido. Isso quem determina sou eu, a partir das minhas escolhas e das minhas buscas. Gente, alguma pergunta? Nós estamos chegando nos minutos finais. Não? Tá legal aí? O intuito da gente, do estudo hoje, foi trazer esse plano espiritual mais próximo da gente. E espero ter conseguido, de alguma forma. A gente sabe que a gente não muda conceitos da noite para o dia. Principalmente conceitos que a gente já vem trazendo lá de trás. Mas a gente pode começar uma reflexão diferente. Toda atitude que eu for tomar daqui para frente, ou que nós formos tomar, vou trazer Jesus para dentro dela, mas da seguinte forma: o que eu estou fazendo hoje vai impactar no meu amanhã, no plano espiritual, que é a minha verdadeira pátria. Que importa eu ganhar o mundo e perder a própria alma? Que importa eu ser esperto para o mundo, como eu disse aqui, de irmãos nossos que se perdem de tal forma de desviar o dinheiro do homem ali, de cometer um homicídio, de dificultar no lar, de levar desequilíbrio, levar desassossego, de levar conflito. Para quê? Porque isso que eu fizer agora vai impactar no meu plano espiritual de forma definitiva. E o melhor remédio para isso, gente, é o amor. Vamos amar o máximo que a gente puder, mas com equilíbrio. Porque para que a gente evolua com equilíbrio e com discernimento. Porque evoluir sem discernimento, 90% da população está evoluindo, sem saber para onde que vai, que hora que vai e como vai. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos ter uma caminhada sabendo em direção que a gente quer. Vai ser fácil? Não. Vamos deixar de ter problemas? Também não. Mas vamos ter uma certeza: não vamos ser pegos de surpresa. Agradeço a todos vocês pela paciência, pelo entendimento de escutar. Espero ter tido a capacidade de contribuir junto com a espiritualidade amiga, e que Jesus abençoe e ampare cada lar aqui representado nos dois planos da vida. Obrigado. Agradecemos ao Alvair pelo estudo da noite, trazer para nós esse conhecimento do plano espiritual, né? Como ele falou, quando a gente sente falta, qual eu senti, fiquei 2 semanas sem vir aqui. Aí quando eu cheguei aqui hoje, eu dei boa noite para vocês, aí fiquei muito feliz, muito alegre de estar retornando. Então eu percebi que ia por amor. Então meu bônus horas decolou, né? Foi lá para cima. Então é gostoso, né, gente? É gostoso a gente se sentir bem onde que a gente vai, né? A gente procurar realmente estar assim, conectado, né? Com a espiritualidade amiga, né? Com os mentores da casa. Isso tudo nos ajuda, né? Na nossa caminhada, no nosso crescimento. O que nós aprendemos aqui hoje, nós somos viajores, né? E temos aí um plano espiritual que está em grande BH, que está acima aqui de nós. Então nós vamos viajar muito lá, gente. Daqui para lá, de lá para cá, não é muito longe não, pode ficar tranquilo, viu? Trazer para vocês aqui alguns recados. Vai ter aí um seminário, né? Que é este aqui, ó, Memórias de um Suicida, né? Vocês já devem ter visto o cartaz ali na recepção. Esse seminário vai acontecer dia 27 de maio, às 18h30, aqui na rua José Barros do Nascimento. E quem tiver interesse de participar, quem vai ser lá para nós o expositor é o Ricardo, conhecido como Cadinho. Ele vai trazer para nós esse seminário. Vai ter participação apresentação musical do Grupo Lavoro e verbos diversos. O ingresso é R$25. Quem tiver interesse pode procurar a recepção, tem informações no site da FEINE, né? E também comprar pelo Simpla, ok?
Bom, pessoal, a casa tem um atendimento fraterno de segunda e quartas-feiras. Quem tiver o interesse desse atendimento, pode deixar o nome na recepção a partir das 19 horas, tá bom? E também temos a equipe, né, aqui na casa, às quartas-feiras, que faz, né, uma orientação espiritual no lar. Quem tiver o interesse pode deixar o nome também na recepção, que a equipe vai entrar em contato e fazer esse agendamento, tá ok? Bom, depois da prece nós vamos ter então, né, o atendimento para o passe. Quem tiver o interesse, né, pode permanecer no salão, sentado ou na fila, em silêncio, por favor. E nós vamos então fazer a nossa prece final. Vou convidar nosso companheiro Edmar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que Ele nos ampare, nos oriente, e que o Divino Mestre Jesus possa cada vez mais nos intuir para melhorar o nosso dia a dia, para que a gente possa crescer, para que a gente possa praticar o bem, a gente possa deixar de fazer, de cometer pequenos deslizes, pequenas infrações junto àqueles que nos rodeiam, para que a gente tenha a sensibilidade de ajudar, de servir, de crescer como pessoas, como indivíduos, né? E crescer no amor e na caridade. Que o nosso dia a dia possa representar benefícios para a nossa vida futura, que nós possamos estar cimentando o nosso caminho, possamos estar aprimorando para ter uma vida espiritual mais dinâmica, mais agradável, e que possamos depois retornar um patamar melhor do que nós estamos hoje. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.